Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Você já cumprimentou o seu vizinho da direita ou o seu vizinho da esquerda? Dê uma olhada para ele, dê uma olhada, glória a Deus. Eu quero também dizer aqui, irmãos, que hoje é aniversário do presbítero Hélio. Glória a Deus. Vamos no 3 dizer parabéns para ele. Só parabéns, também você vai cantar, né? 1, 2, 3. Parabéns! Deus abençoe a sua vida. No final nós oramos por você, se lembrar. É hoje também aniversário da Carol. Cadê a Carol? Então vamos fazer no 3 para a Carol. 1, 2, 3. Parabéns! Deus abençoe em nome de Jesus. Se eu lembrar, eu oro por você também. 1 Timóteo de número 6. Amém? Até o versículo de número 13. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, né? E exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, fala conosco. Me use como seu instrumento, como teu instrumento. Nosso coração nesta hora, Senhor, seja completamente aberto ao poder da palavra, porque, Senhor, a palavra ela é regeneradora, ela é transformadora, mas se nosso coração se fechar, Senhor, ó Pai, seremos apenas ouvintes de algo que não transformará a nossa história, mas em nome de Jesus, hoje no final dessa campanha, queremos que o Senhor profundamente mexa conosco e nos leve, Deus, a um nível espiritual, a um nível de servidão ao Senhor, a qual nunca vivemos. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor fale conforme o teu querer e tua vontade, no nome de Jesus. Amém, santos? Queridos, esse texto pode não parecer um texto muito pertinente a uma campanha de fé, uma campanha de milagre, uma campanha de intercessão, uma campanha de oração, mas esse texto fala sobre o serviço de um crente. É claro que no versículo inicial que nós lemos, que é o verso de número 6, ele dá de entender de que Paulo está se referindo uma mensagem, uma lição só para aqueles que são ministros, só para aqueles que são pastores, só para aqueles que são obreiros na casa. E se nós fizermos a leitura desse texto apenas para aqueles que são servos na igreja, como um diácono ou como um pastor, nós vamos fechar esse texto, porque a maioria de nós não somos assim, e então esse texto não teria servidão para nós. Mas a grande verdade é que, biblicamente, todos nós têm o dever e são chamados de ministros, porque essa palavra ministros é uma terminologia lá do grego que deu origem à palavra diácono do nosso português, que é aquele que serve. Ou seja, em outras palavras, é claro que Paulo está dando uma orientação para um jovem pastor, mas esse jovem pastor é um diácono de Jesus, ou seja, um servo de Jesus. E quantos servos de Jesus nós temos aqui nessa noite? Eu sou um servo de Jesus, você é um servo de Jesus, você é uma serva de Jesus, e se somos servos e servas, somos ministros. E se somos ministros, essa palavra é para nós. Amém? Essa palavra ela é pertinente à nossa vida, porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, verso 4, que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Eu tenho repetido esse texto 1 milhão de vezes quase.
Então eu acredito que o texto de 1 Timóteo capítulo 4 é para mim, é para você, é para nós, sim ou não? Amém. Então, o que nós temos de proposta do texto? O apóstolo Paulo começa dizendo assim, verso 6: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Ou seja, qual que é o desafio que eu quero passar para a igreja nessa noite? É que nós nos tornemos bons ministros. E como já falei que ministro é servo, é que nós nos tornemos bons servos, que nós nos tornemos bons crentes, que nós nos tornemos bons despenseiros, que nós nos tornemos boas pessoas. Quantos são bons aqui? Quantos são bons aqui? É Jeová. Quantos são ministros aqui nessa noite? Glória a Deus. Misericórdia, está todo mundo aí. Quantos são ministros aqui? Leva a sua mão assim. Aleluia. Somos ministros de Cristo, né? Quantos são bons ministros de Cristo? Estamos nos escondendo atrás de uma capa, né? Misericórdia. Como podemos nos tornar bons servos, bons diáconos, no sentido mesmo da palavra, que é aquele que serve? Como que nós podemos nos tornar melhores? É claro que eu não vou aqui falar tudo o que vai nos levar a se tornar bons. Eu vou pegar só o texto de Paulo aqui a Timóteo, capítulo 4, para mostrar que dentro desse argumento, dentro desse texto, ele vai nos ensinar a nos tornar melhores pessoas, melhores ministros, melhores servos de Deus. Amém? Quantos estão dispostos a aperfeiçoar a sua vida com o Senhor? Queridos, é para isso que nós existimos, é isso aí. É para isso que nós existimos. Nós precisamos nos aperfeiçoar, porque acharmos que nós já chegamos num padrão, e que desse padrão nós não passamos mais, nós estamos restringidos ao fracasso. Então nós temos que abrir o coração nesta noite e dizer: Senhor, eu quero aperfeiçoar, eu quero me tornar melhor. Quero ser melhor, ainda que todas as referências que eu tenho não sejam as melhores, mas mediante a tua palavra eu quero me tornar melhor, eu quero ser bom. Aleluia. Para ser bom, eu tenho que abrir meu coração. Agora, os elementos bíblicos que Paulo trabalha para Timóteo, elementos que eu gostaria de compartilhar. Mais uma vez, verso 6. E ele diz aqui na minha versão o seguinte: expondo estas coisas, serás bom ministro. Propondo, como está no telão, propondo essas coisas, compartilhando estas coisas, pensando nestas coisas, se alimentando dessas coisas, anunciando estas coisas, serás bom. Aí você vai dizer: mas propor o quê? É o que está antes do verso 5, antes do verso 6, que começa no verso 1. E no verso 1, ele começa a falar aquilo que o Espírito Santo estava anunciando para os servos e servas daquela altura, dizendo que no final dos tempos, o verso 1, nos últimos tempos, alguns apostatarão da sua fé, por obedecerem espírito de demônios. E aí ele vai dizer o seguinte: você se expor àquilo que é o pensamento do Espírito, se você falar e coadular o seu pensamento com o pensamento do Espírito, você se torna um bom ministro. Então o que eu tenho que expor, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que anunciar? Eu tenho que anunciar o pensamento do Espírito. E o que o Espírito está falando, o que o Espírito está pensando, e o que o Espírito está compartilhando? Que vai haver um tempo, que no fim vai haver um tempo de abandono de fé. Pessoas abandonando a sua fé, pessoas abandonando a sua crença, pessoas voltando, amando o presente século, voltando para trás. E é isso que o Espírito está afirmando. E por que eles estão voltando? Porque estão obedecendo ao ensino de demônios. E aí ele vai descrever o que é o ensino de demônios. São as proibições religiosas que proíbem casamento, proíbem alimentos que eram para ser tomados com ação de graças, e são tidos por alguns dizendo que aquilo é pecado, que aquele alimento não pode, que aquele argumento não pode, porque precisa se ser santo ou separado para Deus, e acredita que se abster de um alimento como uma carne de um bicho tal, irmãos, biblicamente você pode comer até carne de urubu, se você gosta, né?
Porque o texto ele vai dizer o seguinte, que é uma outra verdade que nós precisamos expor: tudo pela oração, recebido com ação de graças, é santo, é santificado, é dedicado ao Senhor. Amém, santos? Então, ele vai dizer o seguinte: como é que vamos nos tornar bons servos? Primeiro, vigiarmos atentamente, estarmos com os olhos bem atentos sobre o abandono da fé. Sobre o abandono da fé, tanto do aquele que está ao nosso lado, e quanto a nós mesmos. O que a palavra de Deus diz? Aquele que está em pé, veja para que não caia. Como é que está a sua fé, irmãos, nesta noite? Veja para que não caia. Então, seja zeloso do seu comportamento, seja zeloso da sua crença, seja zeloso da sua fé, porque você tem que ouvir o que o Espírito está anunciando. E depois ele vai dizer, mais uma vez, falando que essa apostasia é por estar ouvindo espíritos demoníacos, mas uma coisa que você precisa saber para se tornar um bom ministro é que tudo quanto você ora e você consagra ao Senhor, é do Senhor. Aleluia. Amém? Amém? É do Senhor. Comprei uma comida, não sei de onde veio, consagrei e orei. É de quem é a comida, irmãos? O Senhor. Você está santificado ao Senhor, é separado a Deus, e você come em nome de Jesus. Glória a Deus. E chama partilhar a tua bênção. Glória a Deus. Agora, ele vai dizer para Timóteo: exponda estas coisas aos irmãos, serás bom ministro, bom servo. Só que existe um elemento maior em cima disso aqui, porque Paulo ele chama o bom dentro de uma qualidade que é o que é o bom? Porque nós remetemos lá o pensamento de que só Deus é bom, não é? Só que ele mesmo disse: você pode se tornar bom ministro, ou seja, ter uma qualidade superior daquilo que você faz. E ele fala que para se tornar bom, você precisa expor esse pensamento do Espírito, como compartilhamos. E aí aqui no versículo de número 7, ele vai dizer uma segunda dica para que você seja o melhor crente. Cutuca a costela do seu irmão e diz assim: você quer ser um bom crente? Cutuca mesmo, irmão. Dá uma ferroada nele. Você quer mesmo ser um bom crente? Aleluia. Ele começa a usar um argumento no verso 8, diz o seguinte: pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Quem gosta aí de academia, como é que chama? De ginásio, né? Fazer aqueles exercícios fantásticos. E ele vai dizer: porque o exercício físico para pouco é proveitoso. Aleluia, versículo 8, mas a piedade para tudo se aproveita. Só que no versículo 7, no finalzinho, ele vai dizer assim: exercita-te a ti mesmo na piedade. Quando ele fala que o exercício físico para pouco é proveitoso e exercita-te na piedade, essa terminologia é a mesma. É porque Paulo ele estava visionando e vendo que exercício é diferente de rotina pessoal. Por exemplo, quantos aqui trabalharam hoje? Levanta a mão. Trabalhou? Você acha que você exercitou alguma coisa no seu trabalho? Né? Caminhou até lá, trabalhou em alguma coisa, exercitou os olhos, correu, transpirou, babou, não, né? Cansou, transpirou, enfim, você se exercitou de alguma forma, ou seja, a sua rotina de trabalho é um exercício de trabalho? Sim, claro que é. Claro que é. Só que o apóstolo Paulo, ao usar a terminologia exercita-te, ou o exercício físico para pouco é proveitoso, ele não está utilizando esta palavra de exercício como a sua atividade de trabalho. Ele está dizendo o seguinte: exercício aqui é uma palavra que para nós hoje não tem muito valor, porque ela remete a um espaço onde as pessoas se exercitavam e treinavam para os seus jogos, para competições.
E esse lugar era chamado de palestra. Palestra. O lugar onde se faziam os exercícios era chamado de palestra. É um bocado diferente, porque palestra para nós é um discurso, é alguém ensinar alguma coisa. E foi nesse ambiente de palestra que começou as verdadeiras palestras. Consegue perceber? Então, na palestra, não é um lugar onde você está trabalhando e exercitando. Não, quando você vai para a palestra, que não é a nossa palestra, que é um espaço que faz o exercício físico, você só vai lá com destino. Eu vou lá para me exercitar. Quando alguém sai daqui e vai para um ginásio, ele vai lá exclusivamente para exercitar. Sim ou não? Sim. É diferente do exercício que você tem durante o seu dia a dia. E por que eu estou falando sobre isso? Porque Paulo, ele começa a dizer que o exercício físico para quase nada se aproveita, para pouco é proveitoso. Porque a visão dele é uma visão do céu, não é uma visão terrena. É claro que se você pegar uma pessoa que está muito preocupada em conquistar gatinhas, ele está muito mais preocupado em ter uma barriga de tanquinho do que ter joelho no chão e oração. Então para ele os padrões são diferentes. Para ela, ter a formosura dos glúteos todos empinadinhos, a perspectiva é outra. Mas para aquele que quer servir a Deus, o exercício físico não serve para muita coisa. E aí ele vai exercitar uma outra área da vida, que é qual área? A vida espiritual. E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: esquece um bocado essa vida de ginásio e exercita-te na piedade. Agora, o que é de segredo nessa palavra exercita-te? Que não é algo que você vive diariamente num contexto da vida. É algo que você se retira e vai para a palestra, porque é lá o seu lugar de treinamento, é lá o seu lugar de capacitação. Ou seja, eu não cresço espiritualmente só vivendo, eu cresço espiritualmente me reservando para crescer espiritualmente. Os irmãos entenderam? Amém. Da mesma forma que alguém sai da sua casa e vai para o ginásio se exercitar, ele precisa estabelecer momentos de palestra, aleluia, momentos de estar com Deus. E ele vai usar a terminologia no final do versículo 7, exercita-te a ti mesmo na piedade. E é interessante ele usar a expressão a ti mesmo, porque ele poderia o seguinte: exercita os outros a piedade, porque através do exercício dos outros você se exercita. E ele não diz isso, exercita-te a ti mesmo. Você precisa se exercitar. Amém, queridos? Amém. Agora, eu ouço sobre essa palavra piedade e nós ficamos assim: o que é piedade? E aí você acha que piedade talvez é a cara de um santo, é a cara de alguém muito assim, acha que é aquela pessoa que é muito humilde na forma de falar, muito humilde na forma de se expressar, vai dar a paz do Senhor, quase não tem nem força, né? Tem quase gestos angelicais. A paz do Senhor. E aí você acha que um anjo desceu na terra, uma visão assim muito, né? A pessoa anda até devagar. Isso é piedade, irmãos. Piedade não é um camarada que é liberal, que ajuda pessoas. Isso não é piedade. O que é piedade? A palavra piedade é uma palavra que remete a algumas verdades muito interessantes. Reverência. Reverência. Tem pessoas que são irreverentes, ou seja, não tem reverência com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo. E é qualquer coisa. Reverente, seja respeitoso, seja submisso. Eu amo esta palavra, porque submisso é estar debaixo de uma mesma missão, ter o mesmo foco, o mesmo ideal daquele que está na cabeça de todas as coisas, que é Cristo. Ou seja, quando eu estou debaixo da direção de Jesus, eu sou submisso a Jesus. Então, ser piedoso é ser submisso. Ser piedoso é ser fiel ao Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer isso: exercita-te na reverência, exercita-te na submissão, exercita-te no respeito, exercita-te na fidelidade. E a palavra de Deus diz que existe um mistério da piedade. Alguém já ouviu falar do mistério da piedade? É bíblico, 1 Timóteo 3,16.
E o apóstolo Paulo começa a dizer: grande é o mistério da piedade. E tem uma musiquinha que nós cantávamos, eu acho que o pastor Cláudio dessa tabela de cor salteado. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado. Conhece isso? Você é do arco da velha, filho. É só ler o texto. Se eu cantar, os irmãos fogem, então eu não vou cantar não. Mas aquele que foi manifestado na carne. Coloca o texto, 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou, aonde, irmãos? Em carne. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o mistério da piedade. Por que isso é piedade? Porque isto é a maior demonstração de compaixão da história da humanidade. Porque a piedade se manifesta na compaixão, de sentir a dor do outro. E aí, Paulo vai ensinar isso para Timóteo, dizendo o seguinte: você quer ser um bom servo de Jesus? Hello? Tenha compaixão. Tenha compaixão. Se doe com a causa do outro. Esteja junto. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa que eu quero falar para os irmãos é que para nós nos tornarmos bons servos. Versículo de número 12 do capítulo de número 4, ele vai dizer o seguinte: ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, ou exemplo dos fiéis. Aí eu vou te fazer uma pergunta que eu quero que entre na tua alma como uma faca. Você é exemplo e padrão dos fiéis? Sim ou não? Você é um modelo de alguém, ou seja, você é um modelo que pode ser copiado. Você é um molde que pode ser reproduzido. Imagina se tivesse vocês espalhados na terra, se tivesse pessoas iguais a mim espalhadas sobre a terra. Seria bom essa população? Seria boa essa população de copiazinhas? Aí você pode dizer: misericórdia, eu digo mesmo de mim, sangue do Cordeiro. Que nós possamos nos tornar melhores, que depois dessa noite tenhamos pelo menos o desejo mais intenso de dizer o seguinte: eu vou me tornar um bom ministro de Cristo, vou me tornar um bom padrão dos fiéis. Agora, como é que eu posso ser o padrão dos fiéis? E ele vai dar a dica. Ele vai dar a dica. E ele vai dizer o seguinte: para se tornar padrão, você tem que ser verdadeiro, né? Você tem que ser uma pessoa maravilhosa. E aí ele vai dizer como que nós nos tornamos padrão. Padrão na palavra. E no primeiro momento que nós lemos a expressão palavra, nós remetemos ao conhecimento bíblico. Torna de padrão na palavra. Mas esta palavra aqui não é o conhecimento bíblico, porque o conhecimento bíblico vai vir no texto abaixo. Nesse contexto aqui, é aquilo que sai da sua boca. Porque nós já falamos aqui nesse altar, aquilo que você profere ou te levanta ou te abate. E aí ele vai dizer o seguinte: você vai se tornar um bom padrão se a sua palavra, se o seu ato de falar, se aquilo que você tem saído da sua boca, de fato é lindo, é digno. E uma das coisas que eu tenho tentado, irmãos, eu tenho tentado mesmo, porque não sou perfeito, estou tentando me tornar padrão, e é você colocar uma vigilância naquilo que você fala. E existe uma técnica boa para isso. Quem quer aprender? É assim: tudo que você for falar com alguém, ou de alguém, imagine que aquela pessoa esteja do lado. Não é verdade? Porque quando a pessoa está do lado, imagine o seguinte: eu vou falar da Rai para o Nelson, só que a Rai não está. Então, como ela não está, eu tenho a liberdade de falar dela. Então eu visualizo na minha conversa com ele como se ela estivesse do lado. Pronto, resolvi o problema. É um método, pelo menos no começo, para dar uma desintoxicada em nós, não é assim?
Porque a palavra que sai da nossa boca, quando você está lá na sua empresa e você fala do outro, e se o outro estivesse do lado, a sua palavra seria a mesma? Não, né? Ixi, torna-te padrão na palavra. Amém? Depois, torna-te padrão no procedimento, ou seja, na conduta da vida, no modo da vida. E é interessante que isso não é só para líder, isso é para nós. Depois, torna-te padrão no amor fraterno, está tudo no texto. Torna-te padrão na fé, na convicção da verdade de que você crê em Deus. Torna-te padrão na pureza. Seja casto. Seja casto. Tanto jovens sejam castos, tanto solteiros sejam castos, e tanto casados sejam castos. Você fala, o que é casto ou castidade? É pureza. É não cometer sexo fora do casamento. É não assistir pornografia. É não vender o seu corpo. É não se doar. Sejam castos, puros. Pastor, mas é antibíblico, ou é pecado ter contato sexual fora do casamento? É pecado. É impureza. Então ele vai dizer, você quer ser santo? Você quer ter um padrão de servo de Deus? Porque nós vamos orar daqui a pouquinho pelas bênçãos do Senhor. Mas você quer ser abençoado, mas você quer também se tornar um padrão de excelência com Deus? Se santifique. Se separe. E aí ele vai dar um conselho final para esse jovem, dizendo o seguinte: até a minha chegada, versículo 13. Aplica-te a 3 práticas. E se você esquecer de tudo que eu falei, você pega o sermão de novo e escuta até para ele. Mas grave essas 3 lições. Aplica-te à leitura, e aí é a palavra. E essa terminologia aqui, aplica-te à leitura pública da palavra. Ou seja, fale, mas não fale para o outro, fale para si. Se dedique a ler as Escrituras. Se dedique a ler as Escrituras. Se você não tem lido as Escrituras, você tem perdido a oportunidade de ser abençoado como Josué. Josué recebe uma palavra de Moisés, uma palavra de Deus, dizendo o seguinte: medita nessa lei de dia e de noite. Aleluia. Para que te vá bem e prospere em teus caminhos. Medite, leia. Depois ele vai dizer: aplica-te à exortação e aplica-te ao ensino. Querido, se todos nós tivermos nesta noite essa mentalidade, dizer o seguinte: eu vou me tornar um melhor servo, eu vou me tornar um melhor servo, eu vou me tornar um melhor crente, que ninguém vai te segurar. Você vai ser uma bênção. Você vai ser poderoso em ações, você vai ser poderoso em obras, você vai ser poderoso em atitudes, porque Deus, Ele não quer chamar apenas alguém para levantar a mão e dizer assim: eu creio. Deus quer muito mais do que isso para a sua vida. Deus quer alianças profundas com você. Deus quer alianças profundas comigo. Deus quer aliança profunda conosco. Amém, irmãos? Amém. E nunca é tarde para começar. Quem está disposto a começar nesta noite? Amém. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus nesta noite. Nós vamos orar. Queria que trouxesse aqui. É o último dia que nós vamos estar apresentando os nossos pertences durante essa